Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai revisar um pouquinho da atividade de ontem, né? Que vocês vão responder e vão me mandar na plataforma mais tarde. Então, até aqui você leu e estudou sobre mensagens instantâneas e carta pessoal. Aí, revisando bem aí sobre esse negócio de mensagem instantânea e carta pessoal, a mensagem instantânea ela constitui um texto enviado por programas de computador ou aplicativo de celular e tablet, né? Que chega imediatamente ao destinatário conectado à internet. Então, a gente sabe que as mensagens instantâneas são essas que nós somos acostumados a enviar pelo WhatsApp, a enviar pelas redes sociais, certo? Então, nós enviamos para o destinatário, para a pessoa que vai receber essa mensagem. E que ela chega muito rápida, né? Já a carta, né? A carta como eu falei da carta, quando nós, na atividade passada, essa carta, ela era, por exemplo, um texto escrito por pessoas que iam enviar notícias, né? Ou saber de notícias de um amigo ou de um parente, e que essa carta ela demorava dias para chegar ao destinatário. Dependendo da distância, ela demorava até 15 dias, né? Mas se fosse mais próximo, demorava 2 ou 3 dias. E essa carta ela era colocada em um envelope, ela era colada, selada, né? Para poder ser mandada para o correio. A gente ia remeter no correio. E daí esperava vários dias que o parente ou amigo recebesse essa carta para poder nos enviar a resposta de volta. Continuando aí ele vai dizer assim, agora vai ler e-mails e compará-los entre si com os demais textos lidos. Então, nós vamos ver os e-mails, né, que por exemplo, bem aqui, diz assim, ó, você tem e-mail, endereço eletrônico, ele quer dizer que não é um endereço escrito, como a carta, é um endereço eletrônico. Aí, se você tem, você vai responder que sim. Em quais situações você e sua família costumam utilizar o e-mail? Então, é claro que você sabe como é que você costuma utilizar o e-mail. E é uma resposta pessoal sua. Aí você vai compartilhar a sua experiência com a gente, né? Pelo assunto do e-mail, ou seja, novos dados do projeto científico e de que você imagina se tratar. Então, você vai imaginar do que se trata, é um assunto enviado pelo e-mail, tá certo? Aí, continuando aí, tem aqui o 4. Em sua opinião, qual seria a diferença básica entre esse texto e a carta de Júlia para o avô? Aí você vai prestar atenção como é que se usa o e-mail, como é e lembrar como foi que eu expliquei como é que era a carta, e lembrar também da carta de Júlia, que vocês leram a carta de Júlia para o avô. Ele diz que o e-mail é praticamente o substituto das antigas cartas seladas, que eu até falei que a carta ela está em desuso, né? Que a gente não vai deixar de falar, ou seja, se comunicar por um e-mail para poder se comunicar por uma carta que demora vários dias para se receber a carta, né? Ele diz assim, carta que enviamos por o correio e demoravam pelo menos 2 ou 3 dias para chegar ao destino. Muitas vezes demorava mais dias, aí dependendo da distância, né? Como eu falei, eu já enviei carta para Rondônia, quando ainda não existia celular, e demorava 15 dias para chegar ao destinatário. Aí ele diz assim, vamos conferir um e-mail enviado a vários destinatários? Então, vocês vão conferindo aqui, ó, tem aqui, bom dia, caros alunos, vocês vão ler isso aqui bem direitinho, tá certo? Que é para poder responder as outras questões que vêm após esse e-mail, tá certo? Então, vocês vão ler, vão observar que é para poder responder as perguntas que vão vir agora. Deixa eu colocar bem aqui. Ajeitar aqui. Então, a pergunta aqui diz assim: a linguagem utilizada para escrever um e-mail varia de acordo com a
intenção do locutor, com o nível de formalidade que a mensagem exige e com a proximidade e intimidade entre a pessoa que envia e a que recebe a mensagem. Responda. Quem é o remetente do e-mail? Então, nesse caso, né, o e-mail que vocês viram agora, quem é o remetente do e-mail? Claro que o remetente do e-mail foi o professor Marcelo Rezende, né? Não foi ele que enviou para os alunos? Aí, quem são os destinatários? Então, quem são os destinatários? São os alunos desse professor. Qual é o assunto desse e-mail e a finalidade? Então, por exemplo, embora o professor... Qual é a questão que eu li? É a letra C. Qual é o assunto? Por exemplo, o assunto é novos dados, né? Lá eu li lá no e-mailzinho, fala lá em novos dados do projeto científico. E a finalidade é o envio em anexo de novos dados coletados pelo professor Evandro Pascal, né? Pascoal, para fornecer material de pesquisa e orientação dos alunos. Vocês olhem bem direitinho o e-mail que é lá que tem lá tudinho escrito lá. Na letra C, não, na letra D. Qual é o nível de intimidade desses interlocutores? Qual é o nível de intimidade? Então, o assunto, aqui na letra D, embora o professor ele tente estabelecer certa proximidade com a saudação, né, caros alunos, como tem lá onde a gente estava vendo agora, no e-mail, né, mas não há intimidade entre ele e os alunos, certo? Então, vocês imaginem e escrevam dessa forma, prestando bem atenção lá e escrevendo, certo? Aí, leia um e-mail enviado por Júlia, né? Que é a mesma menina lá da carta. A mesma remetente da carta do texto 4, que ele é a sua mãe. Então, você vai ler aqui, ó. Aqui também é de Júlia, só que ela tá mandando para a mãe dela, não é mais pro avô dela, entendeu? Você vai ler direitinho e aí você vai prestar atenção para depois conseguir responder as questões, tá certo? Aí vocês tem aqui a questão A, né, que diz assim, que semelhanças e diferenças você observa entre os dois e-mails e a carta pessoal quanto aos aspectos de organização do texto e linguagem. Aí você vai prestar bem atenção à carta para depois responder, prestar atenção a esse e-mail dela, da Júlia, para depois responder, tá certo? Aí a letra B. Qual é a diferença entre os assuntos e destinatário dos e-mails e da carta pessoal? Então, você vai prestar atenção a esses e-mails que já estão aí na atividade e responder também, certo? Por exemplo, vem aqui na letra B. Na carta pessoal, o destinatário é o avô, né? A Júlia não mandou, a carta não foi para ele. E o assunto, ajuda ao amigo. Ela mandou a carta mandando pedir ajuda ao amigo. No e-mail de Júlia, a destinatária é a mãe. É a mãe dela. E os assuntos são sobre ida à Bienal, que é uma Bienal de livro, né? Que tem em São Paulo, muito grande, né? Seu amigo e os estudos. Aí ela fala, né, para a mãe dela sobre isso aí, sobre esse assunto. Então, vocês podem colocar em ambos os textos, os interlocutores têm proximidade e intimidade. No e-mail do professor Marcelo, o assunto é o projeto científico e os destinatários são os alunos. Então, quando ele pergunta qual é a diferença entre os assuntos destinatários dos dois e-mails da carta, então a resposta é essa que eu falei aí. Aí tem aqui, ó, na prática de leitura,
3 destes capítulos, você leu a mensagem instantânea que João trocou com a avó Lila. Na prática de leitura 4, leu, aí vamos ver aqui. Leu uma carta que Júlia enviou ao avô e agora leu um e-mail e o professor e seus alunos. Marque C para as características da carta pessoal e M para as características das mensagens instantâneas e e-mail, né? Então, vem lá. Por exemplo, na letra A, chega imediatamente ao destinatário se ele estiver conectado. Qual é que você vai marcar? A letra M, né? A letra M, que é quando ele diz, bem aqui, M para as características de mensagem instantânea, está certo. Aí letra D, letra B, demora alguns dias para chegar ao destinatário, que é a letra que você vai marcar, porque eu falei que demora alguns dias, é a carta, então é a letra C. É escrita em papel, à mão ou digitada, então imagine, né, que é a letra C. É escrita em aparelho digital, celular ou tablet, é claro que é o M, né. O texto costuma ser mais curto. O texto costuma ser mais curto. Vixe, eu não copiei essa pergunta, eu repeti a pergunta. O texto costuma ser mais longo e desenvolvido. Copiei 2 vezes a pergunta. Mais longo e desenvolvido. É a letra C. Mas, gente, bem aí tinha também. O texto costuma ser mais curto e dinâmico. Eu não copiei, mas ainda vou copiar ainda. Ah, mas não dá, que vocês já estão com a aula. Era para mim não ter repetido isso aqui. Bem aqui. Deixa eu ver se eu ajeito bem aqui. O texto costuma ser mais curto. Mais curto e dinâmico. Para vocês responderem aí, tá certo? Dinâmico. Que nesse caso aqui vai ser o M, viu? É porque essa pergunta foi repetida. Aí, de novo, o texto costuma ser mais longo e desenvolvido, que vai ser o C, a carta. Aí, o G. Podem ser inseridos vídeos e GIFs animados ao texto. É claro que é a letra M, né? É muito fácil isso aí. Precisa nem vocês estudarem nada para poder responder isso. Pode ser uma transmissão de mensagem que os dois interlocutores estão sincronizados como numa conversa face a face ou não, que também vai ser a letra M. E aí, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu não vou ler aqui a questão do 8, eu vou só dar umas dicas bem aqui nessas respostas. Vocês vão ler a questão do 8, vocês vão ler bem aqui de novo, né, esse artigo. Mas eu vou dar uma dica bem aqui nas respostas para ajudar vocês. É porque se eu for ler tudo, o vídeo vai ficar muito extenso. Não vai dar certo, que aí eu, bem aqui assim. Bem aqui quando ele diz... Qual é o direito garantido pelo inciso 12, né, do artigo 5º da Constituição? Você vai responder, né? A garantia de privacidade de suas correspondências, telefonemas, vírgula, mensagens instantâneas, vírgula, e e-mails e outras, ponto, né? Aí a letra B. Esse direito é garantido a todas as pessoas? Transcreva uma parte da lei que trata disso. Então, para todas as pessoas, brasileiras ou estrangeiras residentes no Brasil, ponto. Esse direito é compreendido dessa forma, vírgula, especialmente por essa parte, ponto e vírgula. Abre aspas. Todos são iguais perante a lei, vírgula, sem distinção de qualquer natureza. Fecha aspas, ponto, né? Certo? Aí, continuando aí.
Eu tava lendo a letra D, a letra B. Aí a letra C. Eu tava lendo a letra B, né? Agora é a letra C. O que você acha que pode ocorrer se esse direito foi violado? Você vai ler lá o artigo, aí bota a respostinha. A letra D. Em quais circunstâncias você acha que esse sigilo pode ser quebrado por ordem judicial? Também você vai ler lá o artigozinho e responder. De acordo, e sua resposta pode ser pessoal, na C e na D. Aí na E, bem aqui. Você já presenciou alguma situação do dia a dia em que pessoas do seu convívio pessoal leram mensagens de celular ou cartas de outras pessoas sem autorização dela? O que você pensa sobre isso? Então, a resposta também é pessoal, viu? Só é a resposta mesmo de acordo com o texto, lá com o artigo, essa da A, que eu citei, né? E a da B. Essas duas aí são de acordo com o que tá bem aí no artigo, né? Que fica do outro lado da página, fica chato porque a gente tem que estar virando as páginas para você estar vendo. Aqui, ó. Certo, gente? Vocês vão ler direitinho para poder responder. Aí é como eu tô dizendo, a A e a B, vocês vão ler bem o artigo para responder. Mas eu citei as respostas aí. Aí a C e a D e a E são respostas pessoais. Mas só que vocês têm que ler bem o artigo. Esse artigo aqui que eu tô mostrando agora, para poder ficar mais fácil de responder. E boa atividade, boa aula, certo? Boa sorte. Depois que vocês terminarem de responder a atividade de vocês podem enviarem na plataforma.